O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em uma conta nas suas redes sociais um vídeo racista onde retratava Barack e Michelle Obama como macacos. A postagem foi feita no fim da noite da última quinta-feira, ficou cerca de 12 horas no ar antes de ser apagada. O vídeo em questão também trazia alegações falsas sobre a eleição presidencial norte-americana de 2020, vencida por Joe Biden. Inicialmente, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que não havia polêmica sobre o vídeo, o tratando somente como um meme da internet e chamando a repercussão do caso de indignação falsa. Mais tarde, a Casa Branca atribuiu a publicação a um erro de um funcionário. O governo Trump sofreu fortes críticas pelo gesto, fora e dentro dos Estados Unidos. E o único senador negro dos republicanos, do Partido Republicano, Tim Scott, criticou Donald Trump pelo conteúdo. O senador disse que a publicação era a coisa mais racista que já viu deste governo e disse que estava orando para não ser verdade. Mas, de fato, era verdade. Gisele, por quê? Os Estados Unidos têm uma história aí traumática, complexa, com essa questão. O que explica uma postagem abjeta desta? É repugnante. É repugnante, mas infelizmente não tão surpreendente. A gente já teve, desde a primeira eleição de Barack Obama, né? E acho que o Trump, falando de política, se projetou muito com aquela história de que o Barack Obama não era americano, era árabe, eu tinha nascido na África, fazendo inferência sobre a religião, sobre o local de nascimento dele. Enfim, não é a primeira vez. Eh, a característica desse governo tem sido racista desde o início, pela tentativa de interferência, né, nos currículos escolares e em alguns estados republicanos conseguiu. Toda a teoria da diáspora negra e da história do racismo nos Estados Unidos tem sido acobertados, dessa forma, né, nessa tentativa de excluírem, essa parte da história dos livros infantis. Teve muita também interferência em alguns dos principais museus dos Estados Unidos, também uma tentativa de apagamento histórica e uma narrativa também do tal de racismo reverso, que na sociologia é bom a gente dizer que não existe. Lorival, tem E aí a estratégia. gente viu essa pressão enorme, né, de derrubada desse post, com o Tim Scott, que você bem colocou, de aliados muito próximos dele, né. Ele, retirou a postagem, não se desculpou, que foi também um pedido dos aliados próximos, de um pedido de desculpa formal, mas é importante a gente dizer que apesar dele ter dito que aquilo foi, né, culpar o estagiário, culpou o assessor, o horário, que foi próximo da meia-noite, foi muito e dentro do padrão de postagens que é do Trump, apesar de outras pessoas terem acesso à senha dele do Truth Social, que é a a mídia social que ele mais gosta de postar e de fazer, postagens de cunho mais pessoal, ele estava dentro de um padrão de postagens que foram várias postagens que estavam dentro do contexto de mentiras sobre a eleição de 2020, teorias conspiratórias, né, reiterando que já provado que a eleição não foi fraudada, e nesse contexto estava essa postagem sobre os macacos com a cara do casal Obama. Foi um ataque bastante pessoal. É importante também ressaltar que há 2 semanas atrás, logo depois da morte do Petri, ali e naqueles as convulsões sociais que estão tendo ali em Minneapolis contra o ICE, o casal Obama fez uma carta, dizendo basicamente ali no final, condenando o que está acontecendo nos Estados Unidos, e ao final convocando os americanos a irem à rua. Implicitamente dá para a gente ler que as instituições dos Estados Unidos não estavam mais conseguindo segurar a falta de institucionalidade, né? Então tá um pouco dentro desse contexto também político. Só uma informação, o Filipe, o nosso editor-chefe, acaba de me assoprar aqui, que o Trump disse, né, a CNN Internacional está dando uma informação que o Trump disse que não vai se desculpar e que não assistiu o vídeo até o fim. Lorival, qual a estratégia política por trás? O vídeo ele foi montado de forma que o Trump pudesse dizer que não assistiu até o fim,
porque dos 62 segundos do vídeo, só os 2 últimos segundos é que aparece essa imagem do casal Obama, e que não tem nada a ver com, né, a parte anterior do vídeo, que é sobre essa versão falsa de que a eleição foi fraudada. Mas a Caroline Leavitt, ela não estava bem brifada, bem treinada para essa estratégia, e disse que justificou o uso desses 2 últimos segundos do vídeo, dizendo que ele fazia parte daquele vídeo em que o Trump aparece como o rei da selva, um leão, né? E os democratas aparecem como animais. Então, ela justificou aqueles 2 últimos segundos e desmontou precipitadamente essa saída que o Trump havia organizado para si mesmo. Bom, antes desse erro da Caroline Leavitt, foi uma operação muito bem montada pelo Trump, né? E dentro do conceito de bail and backlash, que é uma ferramenta da guerra psicológica, em que você lança uma isca, causa um gatilho emocional, o seu oponente reage agressivamente, você apaga os vestígios da isca e deixa um espaço só para a reação do oponente, para se recolocar, reposicionar a você mesmo como a vítima de um ataque desproporcional e injustificado do seu oponente. Aí o Trump faz isso há uma década já, eu acompanho, e aí às vezes ele apaga a isca fisicamente mesmo, como nesse caso, né, de apagar o post. Às vezes ele apaga só simbolicamente, fazendo uma releitura da isca, do gatilho emocional, uma reinterpretação. E por que funciona? E por que funciona tão bem no racismo? Porque 3 de cada 4 americanos são brancos. Então, isso que o racismo, ele não dói na pele de 3 de cada 4 americanos. Eles podem se indispor intelectualmente, se sentir ultrajados, mas é algo mais intelectual do que emocional. Só dói mesmo na pele dos pretos, que são 12% a 13% dos americanos. E aí, como hoje todos vivem numa bolha cognitiva criada pela engenharia do algoritmo, depois fica fácil, relativamente fácil, apagar os vestígios da causa da agressividade, né, da reação agressiva, e ficar só com a agressividade como algo desproporcional. Então, é algo que funciona muito bem e diz muito sobre como vai ser essa campanha eleitoral. O Trump está com dificuldade, né? Não está conseguindo fazer frente a alto custo de vida e está indo desfavorável para essa corrida eleitoral que vai, em novembro, substituir toda a Câmara e 1/3 do Senado. Então, ele joga essa narrativa da fraude eleitoral, mas a narrativa que é ultrajante, ela se torna aceitável quando comparada, quando ao lado da representação de 2 pessoas como macacos. Então, a obscenidade do final do vídeo torna toda a primeira parte do vídeo, que é a mensagem que ele quer que seja subliminarmente aceita, mais razoável. Então, psicologicamente, a tese da fraude eleitoral, que é absurda, se torna mais aceitável diante da obscenidade do racismo. Então, tem todos esses componentes que cumprem os objetivos de Trump. Agora, eu tenho uma dúvida real, Gisele, se essas tentativas constantes de rasgar, de tensionar o tecido social americano, se ela tem uma estratégia, né? Vocês 2 colocam isso, tem um cálculo político aí, mas se ela não pode se voltar contra ele mesmo, né? Se não pode gerar, ou esse risco está embutido na estratégia, porque isso ali na frente pode virar contra ele.
E, bom, como o Lerval colocou, ele já está com a sua avaliação em níveis mais baixos desde Nixon, né? E ele perdeu muito apoio, principalmente dos independentes, né, que a gente está vendo nas eleições, que foram importantes na eleição dele, e os democratas que deixaram de votar. Na eleição dele também, a população latina, a população negra, principalmente os homens, foram importantes para a eleição do Trump. Foi uma das áreas, foi uma do segmento do eleitorado que a Kamala Harris teve mais dificuldade em reverter, homens negros, então Obama até teve que entrar, né, para ajudar ela com relação a isso bem forte na campanha. Mas eu queria, nesse tópico de raça e eleição, eu queria colocar um outro elemento que eu acho importantíssimo para essa discussão, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos e a composição conservadora atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque além desse movimento do Trump, de retomar que as eleições foram fraudadas em 2020, que ele não perdeu para o Biden, e ele voltou com essa retórica, ele está aí este ano, muito próximo já de uma eleição de meio de mandato importantíssima para ele, que vai renovar 100% da Câmara e 2/3 do Senado, e que eventualmente ele pode perder e pode sim haver um pedido de impeachment difícil, muito por conta do Senado ser difícil de ser mudado, mas é uma possibilidade. Esse é o cenário que o Trump está com medo. Agora, uma decisão importante da Suprema Corte será dada nesse ciclo eleitoral, provavelmente na primavera, abril desse ano, que é sobre o Voting Rights Act 2. O que o Voting Rights Act 2 fala? E está na Suprema Corte. Já teve uma audiência em outubro de 2025, então já deu para eu ter um termômetro de como eles vão se comportar. Se trata do gerrymandering, que é o redistritamento americano, e que os republicanos estão com uma estratégia de aumentar o número de cadeiras. E eles levaram essa cláusula do Voting Rights Act para o limite. Essa cláusula ela versa sobre se o distritamento pode ser feito de forma a preservar as minorias raciais. Então, ele beneficia principalmente negros e minorias como latinos, e afeta principalmente o redistritamento dos estados do Sul, Alabama, Texas, um pouco a Flórida, e o que as think tanks, as ONGs, estão dizendo que se cair esse Voting Rights Act, porque a Suprema Corte, a maioria dos ministros da Suprema Corte aqui, que já se manifestaram esse ano, disseram que eles acham que pode estar perto do limite de a sociedade ter evoluído ao ponto de que não se precisa mais ter esse cuidado com o redistritamento, cuidado étnico-racial. E se isso realmente cair, algumas think tanks, algumas universidades já disseram que de 5 a 12 cadeiras podem ser garantidas que tendem a ser republicanas, porque nacionalmente é uma mudança importantíssima nas regras eleitorais nos Estados Unidos, se essa regra cair, ou se ela foi enfraquecida de alguma forma, por isso de 5 a 12 cadeiras. Então, é também um entendimento da Suprema Corte que pode ter um impacto para além da análise eleitoral que a gente faz, política, com relação à composição da Câmara e do Senado. Agora, Lorival, tem uma leitura também, reforça até o que a Gisele está dizendo, de que o Trump ele vem tentando gerar uma insurreição, e que uma insurreição, você já tentou isso em Minneapolis, talvez, hoje também, por que não, né? Para fazer baixar um decreto, que ele, na prática ele dê mais poderes e, enfim, que ele esteja por cima da lei, da Constituição e possa aí sim virar até o nome do livro da Gisele, uma autocracia. Uhum. Quando ele liderou, ele incitou os seguidores dele a invadir o Capitólio e a fazer a caçada humana
ao vice-presidente Mike Pence, a presidente da Câmara na época, Nancy Pelosi, ele foi acusado de insurreição, né? E sofreu um processo de impeachment que foi aberto na Câmara, mas não foi aprovado pela maioria republicana no Senado. Então ele foi taxado de insurreicionista, ele e seguidores dele, que esses sim foram condenados à prisão por insurreição. E ele procura então se livrar desse estigma e usar esse estigma contra os adversários políticos. Então, o papel do ICE tem sido esse, né? E das patrulhas de fronteira, incitar, né, os manifestantes a se tornarem mais violentos ou serem retratados como mais violentos. Isso já levou à morte de 2 cidadãos americanos a tiros, a queima-roupa, né? Então, sim, ele procura criar um ambiente que possa justificar uma repressão mais dura a pessoas que ele caracterizará como terroristas domésticos, como foi feito com a Renee Good, ela foi chamada de terrorista doméstica, e como insurrecionista, né? E assim culpar a vítima pela repressão. É algo parecido com o que eu vi na Venezuela e em outros países autoritários. Então, pode ser que a sua hipótese, né, Caia, de que ele esteja abrindo uma nova frente, incitando uma reação antirracista, né, uma reação ao racismo. Pode ser. Gisele, eu tenho 1 minuto, acho 2 minutos. Qual que é o risco hoje de ruptura institucional nos Estados Unidos, na sua avaliação? Pois analisando esse cenário, hoje mesmo a Casa Branca fez uma postagem que me preocupou muito. E dentro dessa narrativa de que as eleições são fraudadas nos Estados Unidos, né? O que o Trump está fazendo é atentando contra o próprio federalismo americano. Aqui os estados são responsáveis pelas eleições, em termos de cronograma, em termos de quais instrumentos podem ser usados, qual a metodologia, no sentido de alguns estados são correio, outros são por computador, outro é um misto dos dois, enfim, né? E tudo isso é decidido estado a estado. É como se cada estado tivesse um Tribunal Superior Eleitoral independente aqui nos Estados Unidos, diferente do modelo brasileiro. A narrativa do Trump é que ele quer nacionalizar isso. Ele não pode fazer isso, então é mais uma estratégia, como o Lorival falou, de jogar para ver a reação das pessoas, até onde isso vai, né? Porque para isso ele precisa sim de alterações no Congresso, que acho que dificilmente politicamente passariam, mas a intenção dele é ficar ressaltando que houve fraude. Então ele teve aquela intervenção ali na Geórgia, que foi o estado crítico e que ele mais aquela famosa frase que ele falou para os assessores, né, que também gerou um processo contra ele, estadual, acha os votos, né, que a diferença foi não chegou a 12 mil votos de diferença entre ele e o Biden. E os votos por correio no exterior fizeram uma grande diferença no estado da Geórgia também. Os votos por correio no exterior tendem a ser um pouco mais democratas pela característica até social, econômica de quem mora no exterior, né? Então, é interessante ver o quanto ele ataca o voto por correio, que domesticamente nos Estados Unidos é tão comum, tradicional em alguns estados, e o voto no exterior também. Só peço que você conclua, Gisele. De secularizar, ou seja, oi? Eu só peço que você conclua. Desculpa. Me desculpa. Não, desculpe eu de te interromper, porque a gente tem, assim, 1 minuto, 30 segundos. Me desculpe. Mas isso, eu acho que, para resumir, eu acho que a chance é muito grande de uma tentativa de interferência nos estados, o que ele já está fazendo, né, em Minneapolis, cobrando os dados eleitorais dos eleitores,
porque se ele pegar uma fraude, ele pode usar a narrativa de que aquela fraude é generalizada e tentar alguma manipulação eleitoral com base nisso também.